bem-vindos a Pirapora, Minas Gerais. Hoje o programa Pelos Caminhos da Fé vai homenagear esta famosa cidade banhada pelo Rio São Francisco, que completa 100 anos em 2012. A nossa equipe visitou pessoas e lugares muito especiais, com aquele jeitinho que só os mineiros têm. Vamos conhecer? E vamos começar o nosso passeio entrando na casa daquele que tudo governa, o nosso querido Deus e Senhor. Conheceremos agora a igreja de Pirapora, dedicada a São Sebastião. Esta paróquia foi fundada em 1891, com um trabalho muito bonito desde sua fundação, com a ajuda do nosso arcebispo, com o apoio dos padres que aqui começaram o trabalho. Na verdade, esta bonita matriz, imponente, com o seu estilo neogótico, e a paróquia começou em uma comunidade próxima à Barra do Guaicuí, com o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Isso no final do século XIX. No começo do século XX, aconteceu uma epidemia de febre amarela nesta região. Então os católicos, pedindo a proteção do mártir São Sebastião, puderam contar com a cura de muitas pessoas. Por autorização do arcebispo da época, ou melhor, do bispo da época, Dom Joaquim Silvério de Souza, foi mudado o padroeiro. Ao invés de Nossa Senhora do Bom Sucesso, passou a ser o titular desta paróquia, o mártir São Sebastião. Foram muitos os frades que por aqui passaram, doando suas vidas, na busca de uma evangelização verdadeira, oferecendo mesmo as suas vidas. O programa vai levar você a conhecer um pouquinho da história de Pirapora pela boca desse povo tão acolhedor e amigo. Um povo bom de papo e contador de causa. Se a gente vai falar sobre Pirapora, tem que lembrar primeiro dos índios cariris, né? Dos índios cariris que habitavam essa região toda, essa região daqui. Muito depois começaram a aparecer os pescadores que se radicaram, né? Foram ficando à margem de São Francisco, principalmente em frente à cachoeira. Pois também esses mesmos pescadores que estavam morando aqui tiveram a ideia de colocar um cruzeiro ali onde hoje está a estátua de São Pedro, naquela praça. Colocaram um cruzeiro e depois do cruzeiro uma igrejinha, e os padres vinham de Guaicuí até aqui, de vez em quando, lá uma vez ou outra, celebravam a missa. Essa igrejinha existiu até durante muito tempo, depois ela foi demolida, quando construíram aqui a matriz logo aqui perto, né? Foi em 1916, foi construída em 1916. Já em 1916. A matriz, e foram franciscanos, vieram para cá os padres franciscanos. Ficaram aqui até
1980, mais ou menos, que os franciscanos ficaram aqui. E daí a cidade, o lugarejo foi crescendo, né? Porque toda essa região da Margem de São Francisco dependia dessa navegação a vapor. Não tinha outro meio de transporte. Não existiam essas estradas que existem hoje, então as cidades ficavam isoladas. Cortando esse isolamento, a navegação a vapor interligou toda essa região de Minas com os outros estados banhados por São Francisco. E o primeiro vapor a navegar aqui no Alto Médio São Francisco, né, daqui a Juazeiro, foi o Saldanha Marinho, que foi montado em Sabará. As máquinas foram feitas na Europa, vieram para cá e montado em Sabará. Dia 1º de junho de 1912 foi instalado o município de Pirapora. Gostosa de morar. O Rio São Francisco é a principal atração da cidade. Se não houvesse o rio, não haveria cidade, né? E Dona Sinhá viveu muitas dessas histórias, sempre depositando sua confiança em Deus. Há 2 anos, quando ela foi elevada à cidade, né? Eu conheci aqui os chefes os mais políticos, né? Coronel Ramos, Coronel Arthur Nascimento. Quando a cidade foi elevada, as ruas eram o nome dos 24 estados brasileiros só. Não tinha, eram as 24 ruas e a praça lá com o Distrito Federal. Todos aqueles que estão desanimados, olha para Jesus e ele sustenta e dá força para vencer tudo que vier contra nós. À beira do Rio São Francisco, muitas famílias conseguem o seu sustento na pescaria. Histórias de um povo simples, que vê no rio a extensão do seu lar. Que eu tenho carteira já há 20 anos, mas desde criança a minha vida é aqui no Rio São Francisco. Então eu tenho muita coisa a falar do velho Chico, porque eu nasci e me criei na Margem de São Francisco. Nasci na Bahia, sou baiano e moro aqui em Pirapora, em Minas Gerais, já há 43 anos. Então eu dedico muito a pescaria, trabalhei uns anos aí nas indústrias aqui em Pirapora, mas hoje eu dedico a pescaria. Apesar da minha a maior emoção da minha vida foi essa, pegar 5 surubim de uma vez. O peixe muito é considerado aqui da Muqueca, Minas Gerais, aqui no restaurante, é o melhor peixe que tem na região. É o mais caro do rio, porque para nós aqui a melhor coisa do mundo para nós é o velho Chico, né? As águas, a gente está todo dia a dia tendo contato com ela. Faz parte da economia e retrata a cultura desse povo. Com uma grande diversidade, tanto nos produtos quanto nas pessoas, é um lugar que não pode faltar no roteiro turístico de quem vem visitar Pirapora. Eu estou no mercado mais ou menos há uns 15 anos. O produto nosso lá é rapadura de 2 quilos, rapadura de meio quilo e rapadurinha de 30 gramas. A gente planta a cana e a gente mesmo produz. Tem a estrutura própria e em família. São 6 pessoas que trabalham com o produto e comercializa aqui na própria cidade de Pirapora. Vinha de carroça, na carrocinha com burro. Nós morávamos muito na Marambá, moramos no Coqueiro, na fazenda do Coqueiro, muitos anos. Cheguei aqui da Bahia em 1958, 20 de dezembro de 58. Eu vim de Juazeiro da Bahia, viu? E cheguei e fui mexer com horta e até hoje continuo mexendo
mexendo com roça, trabalhando na roça. A minha vida feliz que eu tenho, viu? Na minha vida. A exemplo de São José, vários artesãos da cidade investem na arte com madeira, transformando-as em verdadeiras obras de arte. Desde objetos que retratam a cultura local até imagens sacras, estes habilidosos artistas têm muita história para contar. Sou artesão há 20 anos, gosto do meu trabalho e pretendo passar o que eu aprendi para meus filhos. Meu pai eu aprendi a fazer as carrancas e o pilão. Agora o santo eu já aprendi olhando assim pelo meu tio. Aqui a gente usa a sucupira, o vinhático e o piqui. Eu aprendi com meu pai. Ele morava em outra cidade, veio morar em Pirapora, nessa região aqui, e começou a fazer de gesso. Depois passou a fazer a madeira, incentivado por Dedeco Boaventura Leite. Eu aprendi com ele há 18 anos que eu faço o artesanato. Primeiro eu comecei lixando, polindo o material. Depois ele foi ensinando a trabalhar com as ferramentas a fazer. 10 anos eu comecei a aprender, mas foi forçado ainda, porque eu não era muito interessado em aprender isso aqui não, porque ele forçou a fazer isso aqui. Hoje eu dou graças a Deus por ter aprendido a fazer o artesanato. Eu já fiz essa imagem, São Francisco, o peixe que estou fazendo aqui agora, tem São Sebastião, muitas imagens. A partir daí eu comecei a fazer muitas imagens. São Jorge também eu fiz. O que eu mais gosto de fazer é o São Francisco, que a gente mais faz. É o que mais sai aqui da região, é o São Francisco. A cidade possui diversos atrativos, tanto nas belezas naturais quanto nas obras criadas por mãos humanas. Agora vamos dar um passeio por Pirapora e nos encantar um pouco mais com esta centenária cidade. Este é o símbolo de Pirapora, com o peixe, a ponte e as águas do São Francisco. Esse símbolo significa o salto do peixe, que é o Pirapora na língua tupi-guarani. Piraporé significa o salto do peixe. Quem nasce em Pirapora é o piraporense. Então a cidade tem 55 mil habitantes, é um povo acolhedor, um povo que gosta de receber bem o turista, mostrando os seus pontos turísticos, a sua gastronomia, a sua cultura. A Praça dos Cariris tem muitas histórias a ser relembradas. Entre elas é que neste local aqui, onde foi construída a primeira igreja, celebrada também a primeira missa, e foi onde que os primeiros índios, os habitantes de Pirapora, os índios cariris, que vieram aí subindo o rio São Francisco e aqui ficaram. E depois dessa igreja construída neste local, em seguida foi construída a matriz de São Sebastião, que é o padroeiro na cidade. E aqui está o São Pedro pescador, ele talhado em pedra, né, com a rede com, a gente vê ali os peixes, né, na rede, símbolo dos peixes de Pirapora. O calçamento da Praça dos Cariris é todo feito em pedras portuguesas, então com desenhos dos símbolos de Pirapora, que são os ícones, né? Que é a Ponte Marechal Hermes, o Rio São Francisco e vários peixes aqui embelezando o calçamento da praça. Logo aqui nós temos o Coreto também, o ponto também turístico de Pirapora. Dos orelhões temáticos que embeleza aqui a praça e alguns pontos da cidade, são os orelhões temáticos em forma de peixes. Então eles são simbolizados com os peixes surubim e o peixe dourado. Logo ali está o marco também do cinquentenário de Pirapora.
Balneário das Duchas, um dos pontos turísticos de Pirapora, onde frequentam vários banhistas, né, tomando banho nas suas cachoeiras, nas suas duchas. E aqui nas duchas também, durante o feriado, um dos principais eventos também, eles montam palco, onde as pessoas dançam, fazem concursos, né, da garota praia, e é bem arborizado aqui o local. E neste local também aqui nas duchas, tem várias frutas, né, as frutas do cerrado, as principais frutas da região. Então aqui a gente encontra o pé de umbu, o pé de manga, o pé de tamarino, onde os pessoais dos locais também tem um palco ali onde as pessoas apresentam alguns atrativos culturais da cidade, como a dança da capoeira, né? Então, uma das atrações das duchas também é esse local que onde apresenta a cultura de Pirapora. E nessas duchas tem as pedras lá do São Francisco, onde que é o famoso caixão, que é uma correnteza fortíssima, que é até proibida para os turistas aproximarem. E muitas histórias da cidade são contadas através da dança. Os integrantes do grupo de folclore Santa Cruz dão um show de alegria e disposição. Quando nós começamos esse grupo foi intermédio de Hélia Diniz. Ela pediu para nós formar um grupo para ela e nós formamos. E eu formei o grupo para ela, né? Nessa época foi só a gente idosos. Foi começado por mim, meu pai, 2 irmãos meus, a Velcina, Dona Luísa, Helena, Justino e Lerinda. Nós começamos esse grupo. Aí nós fizemos uma apresentação para ela e ela pediu para nós não deixar o grupo acabar, né? Aí nós começamos. Nessa época tinha muita gente. É uma satisfação que nós estamos aqui, né? Gravando, né, para a Canção Nova. Programa Caminho da Fé. E nós vamos dançar agora a dança gamba. E tem também o grupo São Gonçalo, que vem enriquecer a cultura e a espiritualidade de Pirapora. Vem de pai para filho para avô, para bisavô, para tataravô. É tradição, a festa de São Gonçalo. Quem tiver com seu coração contido, que vem pagar suas promessas, paga direitinho, porque recebe a graça. Recebe a graça. Então São Gonçalo é assim. Quando começa, nós reza. Quando termina, nós reza. Mas ninguém pensa que é brincadeira, porque não é. Se não quiser dançar, não dance. Se sabe dançar, dança. Se não sabe, a gente ensina. Aí diz, chegou a mulher, dona, eu não sou casada, eu não sou moça, eu não sou viúva, mas eu quero dançar. Vai dançar. Vai dançar. O grupo, ele faz apresentações assim, mediante promessas. A pessoa vai, pede a São Gonçalo, recebe a graça e nós vamos lá. A quantidade de rodas pedidas são 6, 12, não importa. Nós dançamos. Agora eu convido você a fazer uma viagem no tempo conosco a bordo do vapor Benjamin Guimarães. Esse navio veio dos Estados Unidos em 1913, trazendo muitas histórias. E você sabe o que faz dele tão especial? Confira! Ele saía de Pirapora a Juazeiro, escalando por todas as cidades ribeirinhas, deixando passageiro, recebendo passageiro, deixando carga, recebendo carga. Aí até o seu ponto final, que é Juazeiro da Bahia. De lá de Juazeiro da Bahia, a mesma coisa, seguindo as mesmas cidades do Rio São Francisco, deixando passageiro, recebendo passageiro, deixando carga, recebendo carga. E até a cidade de Pirapora, terminando. Essa foi a função do Benjamin Guimarães em outras épocas. Como foi o Benjamin Guimarães, foi todos aqueles que hoje desapareceram. Todos com essa missão, de fazer transporte de carga e de passageiro. O desejo que, como eu já acabei fazendo, como nós usamos fazer aqui nas nossas apresentações na saída do porto, é dar boa-vinda a todos os turistas e dizer para aqueles que, ao retornar aos seus lares,
que convide todos aqueles que por qualquer circunstância não puderam vir, que o venham, que nós aqui são 12 tripulantes, estamos aqui todos preparados para recebê-lo com a maior boa vontade. Minha função aqui é não só comandar, como pilotar a embarcação também, né? Porque eu fiz praticamente todos os cursos na Marinha Mercante. Comecei como praticante de prato, depois fui a mestre, de mestre a piloto, piloto capitão. Então naveguei muito tempo aqui nesse Rio São Francisco, 20 anos. E naquela época a gente descia aqui de Pirapora a Juazeiro, na Bahia, com vários turistas internacionais, por exemplo, italianos, franceses, alemães. Tinha aquelas datas já para descer para a Bahia, né? Então a gente durava essa viagem 9 dias, com 9 noites, mas era extraordinário, a gente sente muita saudade dessas viagens que a gente fazia para a Bahia. A navegação do São Francisco é muito precária porque o rio é muito assoreado, né? Então o piloto aqui, para ser piloto mesmo, ele tem que conhecer bem o rio. Mas para a gente que já tem aquela experiência, que conhece as águas, porque o piloto, para ser piloto, ele tem que conhecer as águas. Então a gente conhece, né? Mas isso não quer dizer que não é, não. Principalmente à noite, você pode encalhar. Mas é difícil navegar no São Francisco. Mas o Benjamin Guimarães, ele é uma embarcação que tem uma superestrutura muito alta, mas é segura, né? Como você viu ali, o passageiro entrou aqui com 80 pessoas, achava que já estava super lotado, mas ele pega as 190, 200 pessoas sem problema. Sumarei Flávio Convés. Isso aqui é uma vida. Em caso de uma necessidade, seja da embarcação estiver afundando, aí a gente vai e usa o colete para os passageiros, onde é colocado os coletes para salvar. Esses apitos, no caso, à noite. À noite você identificar onde está o tripulante, só que está salvando, né? Aí você vai e apita, nós vamos chegar com esse barco que é um socorro e vamos segurar o pessoal que está afogando. É isso que é as funções do colete salva-vidas. Eu chego aqui 1 hora antes eu acendo a caldeira, preparo a caldeira 1 hora antes dele suspender, o barco suspender. Aí 1 hora depois eu dou pronto. No caso vão sair às 15 horas, às 14 horas eu já acendi ele, eu já acendi a caldeira. E para as 15 horas a gente está saindo do Porto de Pirapora. A gente coloca óleo diesel com um pouco de óleo lubrificante, com a estopa e dá uma jogada na caldeira, na fornalha, e depois a gente dá os processos de início da queima. Então a responsabilidade é muita, que aqui há vidas nem só dos tripulantes, como há vidas também do pessoal os passageiros. No caso ali o manômetro, o ponteiro está no 0. Então daqui mais ou menos uns 15 a 20 minutos vai começar a sair vapor naquela válvula, acima daquele balão ali. Aí eu vou lá, fecho aquela válvula. Aí depois aí no intervalo aí de mais 15 minutos, o manômetro ali, aquele ponteiro, ele vai sair da câmara. Ele saindo da câmara, mais 15 minutos eu dou pronto pra gente sair, o vapor sair. O vapor só sai depois que eu der o pronto todinho aqui. Enquanto que não der o pronto aqui, o vapor não suspende. O contramestre, a função dele, além de todo carregamento, no caso aqui do vapor, tem o carregamento de lenha, o embarque da lenha, que é o combustível da embarcação. É um dos combustíveis, né? O principal combustível dela é a lenha. Por acaso encalhar, a gente tem que trabalhar na função de fazer o desencalhe dele, que aí é onde a gente tem que utilizar essas âncoras. E aí essa âncora é lançada a uma certa distância, né?
através de um cabo um cabo de aço. Aí dependendo do tipo da situação do encalhe, a gente pode utilizar o cabo de aço de 7/8 ou então também mais uma âncora. Além de uma que já está lançada, dependendo da necessidade, a gente já usa mais outra âncora para ajudar. É uma máquina, é ele que tira a embarcação do encalhe, né? Que por sinal é movido também a vapor, não existe nada que seja movido a motor elétrico, motor a diesel, não, é a vapor. Então isso aqui tem muita força. O costume é quebrar esses cabos de aço. Parabéns, Pirapora, pelos 100 anos que reúnem beleza, cultura e fé em um só lugar. O programa Pelos Caminhos da Fé fica por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. O programa Pelos Caminhos da Fé quer conhecer também a sua cidade. Mande um e-mail para peloscaminhosdafé@cançãonova.com e fale com a nossa produção.